Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é para falar sobre devocional, como eu faço meu devocional, tá? Foi um pedido de uma amiga, né? Nós estávamos conversando sobre tudo que está ocorrendo, né, no nosso mundo, né? E a necessidade que nós temos, né, de tentar nos desacelerar e manter a tranquilidade, que está muito difícil hoje em dia, né? Não só para não só para os mais novos, independente da idade, independente da religião, independente, né, dos seus afazeres. Hoje em dia tá tudo muito difícil, tudo muito corrido. E estamos tendo, eu pelo menos, assim como ela, estamos tendo dificuldade muitas vezes de deixar de nos acelerar, de nos tranquilizar e manter a calma, a tranquilidade, a serenidade. E isso muitas vezes a gente consegue com o devocional, com as nossas orações, com a leitura muitas vezes da Bíblia. Sim, pode acontecer. Gente, lembrando que é independente da religião, tá? Não estamos falando de religião, em sim da nossa conexão com o Criador, com Deus, né? Com o nosso Mestre Jesus. Eu estava fazendo devocional, eu faço algumas anotações, tá? Quem me segue há algum tempo já sabe, e eu já dei até algumas dicas, e então hoje eu vou falar sobre o devocional, né? Do jeito que eu faço, como eu faço. Lembrando, não é a forma correta, mas sim a forma que eu faço, que pode servir para outras pessoas. Pessoal, ignore os barulhos de fundo, tá? E assim, uma forma, né, gente, da gente estar ali se conectando com Deus, né, poder nos desacelerar um pouco e manter a nossa mente um pouco mais saudável, mais sadia, tá? Então vamos lá. Eu faço o devocional de que forma? Eu procuro fazer, gente, com calma, tá? Minha vida também é muito corrida, tá? Mas eu procuro fazer com calma, sem pressa, tá? Porque é o meu momento de consagração, é o meu momento de paz. Gente, vocês vão ficar vendo assim um pouco escuro, porque o tempo está bem nublado, tá? Ventando muito, faz até aqueles barulhos de filme de terror. Mas se eu acender outras luzes, vai ficar com sombra, tá? Então eu vou deixar assim, eu acredito que esteja conseguindo ver, né? Tá? É o meu momento, né? Ali é um momento de paz, de conversa, né? De diálogo com Deus. É um momento que eu procuro aprender, né, a evoluir espiritualmente, elevando o meu conhecimento, independente, tá, gente, da religião, frisando bem isso, com sabedoria, com calma, tranquilidade, buscando assim alcançar com as minhas meditações a paz interior, elevando todo o meu convívio, a minha convivência, né, ao meu redor, com as pessoas, com alegria e com serenidade, tá? Eu procuro um lugar calmo, eu desligo o celular, eu procuro me desconectar de tudo que está ao meu redor. É o meu momento sagrado, é o meu momento ali de conexão com Deus. Eu faço uma oração inicial com todo o meu amor, com todo o meu carinho e respeito, para que assim eu consiga alcançar e ter discernimento, podendo pôr em prática da melhor forma possível os ensinamentos de Deus, tá?
eu poderia falar da minha oração, mas, gente, a minha oração, eu tenho até ela anotada, porque ela é grande, porque era aquilo que eu ia sentindo na minha conversa com Deus, e eu coloquei ela num papel, porque eu gosto muito dela. E assim, a oração, ela não tem uma regra, né? É, é, é o seu momento ali de elevar o seu pensamento, né, a Deus, né, agradecendo, é, e que seja todas aquelas palavras, venha de dentro de você, venha do seu coração, pode ser até uma oração já conhecida, mas quando ela é falada, é, direcionada com amor, com carinho, com fé, com gratidão, não importa, né, o tamanho que ela seja, ou se ela é uma oração extensa, uma oração curta, ela é uma oração, né? Aquilo que vem do seu coração, com amor, com carinho, com fé e esperança, é uma oração. Então, não importa, né, se seja com palavras bonitas, não. Deus quer ouvir aquilo que vem do seu coração, né? Que vem com realmente sinceridade, né? Mas eu faço uma oração e eu peço ao Divino Espírito Santo, né, um momento de sabedoria, de que eu tenha ali sabedoria e inteligência para que, lendo a palavra, eu possa entendê-la, e entendendo eu possa pôr em prática na minha vida, né, no meu dia a dia, e que eu possa, e que ali os mistérios das escrituras possa de alguma maneira trazer ali a melhor forma para que eu caminhe no meu dia a dia sem tropeços, ou pelo menos tentando não tropeçar tanto, né? Então, como eu faço a leitura da Bíblia? Gente, a leitura da Bíblia para mim, quem já assistiu alguns outros vídeos, vai lembrar que eu já falei que eu tive e tenho ainda dificuldade em ler a Bíblia. A leitura da Bíblia, por mais moderna que seja, porque temos muitas Bíblias modernas hoje em dia, e eu até tenho, né? Eu já até mostrei aqui no canal, a linguagem mais simplificada para que a gente possa entender com mais facilidade, mas mesmo assim não é fácil. Não, para mim, ao menos, não é fácil seguir ela o passo a passo, ali página por página. Então, como que eu faço? Eu divido por partes entre leitura, meditação, oração, contemplação e ação. Vou explicar. Vamos lá, iniciando a leitura no caso, né? Vou ler o texto, eu começo como? Eu comecei pelo Evangelho, o Novo Testamento, tá? Eu inicio pelo Evangelho de Marcos. Por quê? Porque ele é o mais simples, objetivo, tá? E é mais fácil o entendimento, vamos assim dizer. E depois eu sigo para Mateus, Lucas, Atos dos Apóstolos e depois João. Porque essa para mim é uma sequência, a sequência inicial mais fácil, vamos assim dizer, tá? Para minha leitura, eu tô falando isso porque eu tô dando aí um exemplo de como. Pode ser que você tenha uma outra forma, né? Possa seguir aí um cronograma mais fácil, né, para leitura, tá? Então, eu faço dessa forma, então eu inicio, eu leio o texto, né, faço a leitura,
Depois de ler o texto, eu me faço a seguinte pergunta: o que o texto diz? O que o texto contém, né? Eu me coloco ali no momento, eu me coloco como uma observadora de tudo que tá ali naquele texto. Eu procuro fazer uma leitura bem atenta, tá? Sem pressa, sem procurar sem distrações, procurando analisar o significado das palavras e tentando entender o que é mostrado dentro daquelas palavras, tá? Aí eu faço ali uma meditação, eu procuro fazer uma meditação e me perguntando o que o texto me diz, o que ele me ensina, lembrando de me colocar ali no texto, vivendo a história em si, tá? Porque eu acredito que dessa forma seja mais fácil de entender a passagem. Eu procuro me ver realmente vivendo ali a história, tá, pessoal? Para que eu fique um pouco mais fácil o meu entendimento sobre o acontecimento, tá? Aí vem a oração. Para mim, a oração é a resposta, tá? É o que eu digo a Deus em relação ao meu entendimento ao texto, tá? Não é ali um pedido, mas sim uma conversa com Deus, onde eu respondo a Ele com o meu entendimento à leitura, tá? Eu vou entregar aquilo que o texto despertou no meu coração a Ele, tá? Eu vou falar para Ele aquilo que eu senti, né? E como se eu estivesse conversando mesmo com Ele. E aí vem a contemplação, tá? No caso, eu me pôr na presença do Senhor, né? Pois quando eu leio a palavra, eu me coloco diante de Deus, tá? Na presença dele. Nesse momento, eu vou mostrar ali o que a palavra me leva a viver, né? Explicando a ele aquilo que eu entendi, que a palavra me direciona a viver, a pôr em prática no meu dia a dia, tá? Nesse momento, eu elevo o meu pensamento a Deus, me colocando na presença dele, tá? Meditando sobre toda a trajetória do texto, tá? Me colocando no lugar do personagem, analisando a, 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 a minha vida em si, procurando entender como eu vou viver dali para frente, né? Meu dia a dia, dali para frente, após a leitura, depois da minha conversa com Deus, tá? E o que eu vou fazer depois? Para que eu. Gente, é um momento que eu vou me conectar e me entregar inteiramente, tá? Lembrando que não tenho, ali a gente não tem nesse momento como esconder nada, tá? É a nossa mais pura verdade. Porque a gente tem que lembrar que a gente pode esquecer. A gente pode esconder de tudo, de todos, a verdade, mas nunca de Deus, né? Ele sabe de tudo que ocorre, ele só espera que nós, como filhos, venha com humildade diante dele e exponha realmente a nossa verdade sem esconder nada, falar de coração aberto realmente o que ocorre, o que acontece e o que nós esperamos, não só dele, porque a gente só sabe pedir. A gente tem que lembrar de que o nós esperamos fazer dali em diante,
né? Como pessoa, como seus filhos, não é isso? A gente poder pôr em prática, a gente poder praticar o amor e a caridade, que é a coisa mais difícil que existe, a caridade. Amor e caridade não tem preço, a gente tem sempre que lembrar disso, é feito com amor, carinho, sem esperar nada em troca. E lembrando sempre que uma mão faz, a outra não precisa saber, né? Então é isso que a gente, né, a gente procura entender na palavra e pôr em prática no nosso dia a dia, tá? Aí eu faço uma oração de agradecimento que venha realmente do meu coração, da minha alma, de, sabe, com todo o sentimento de gratidão a Deus e ao nosso Mestre Jesus, né? E assim, gente, durante o dia acontece muita coisa, né? E ocorre acontecimentos, fatos e até mesmo notícias que traz para nós ensinamentos, os quais pode nos servir como aprendizado, tá? Os quais eles podem ser importantes, né, para nós. Então, muitas vezes é até bom a gente anotar. Ah, mas não tem tempo. Mas seria importante. Com o tempo, a gente começa a ver que tem sim uma certa importância e faz até sentido, né, que eles sejam anotados, pois assim a gente não esquece, porque às vezes acontece alguma coisa, a gente acaba esquecendo, e depois que a gente faz o devocional, coincidentemente, acontecem fatos que desperta ali a nossa lembrança em relação à palavra lida, que vai trazer ali algum ensinamento para o nosso dia a dia, uma forma prática de como a gente deve se melhorar ou a gente deve caminhar dali para frente, tá? Assim a gente não esquece, né? E a gente cria ali de uma certa forma uma escritura, uma espécie de um diário, né? Que ele vai para que sirva ali, né, para a gente poder estar sempre analisando e até mesmo comparando com as palavras da Bíblia, e até, se necessário, a gente possa nos corrigir. Sim, a gente pode dessa forma, a gente vai lá ler, a gente compara com o que foi lido, com o texto, com o ensinamento da Bíblia, e a gente nos corrige. A gente corrige, né? É uma forma que a gente tem de nos corrigir ao longo, né, da nossa trajetória, ali buscando ajustar, né? Nos mantendo no caminho do bem, né? Então, assim, é fácil? Não é. A gente tem muitos acontecimentos, muitos fatos, e a gente acaba tropeçando. Talvez dessa forma a gente consiga aprender a tropeçar menos, ou até mesmo corrigir os nossos tropeços, buscando não tropeçar de novo naquele mesmo caminho, naquele mesmo obstáculo, naquela mesma fase difícil, né? Porque muitas vezes a gente procura sempre aquilo que é mais fácil e talvez não, na maioria das vezes, aquilo que nos parece muito fácil não é o melhor para nós, né? Nós temos sempre aquela mania de dizer, poxa, Deus não ouve, eu não escuta minhas orações, os meus pedidos. Não é, gente, muitas vezes o que ocorre é que é tudo no tempo dele e nem sempre aquilo que parece ser bom para nós realmente de fato é. Quantas vezes já aconteceu ou ocorre de você não conseguir concretizar, realizar aquilo que você deseja naquele momento e algum tempo depois você olhar e falar: ainda bem que não fiz dessa forma ou daquela forma, né? Assim? Então, o devocional, eu acredito, eu creio que sirva muito para isso,
para que a gente possa analisar o nosso dia a dia, nossa trajetória, nossa vida, nossa existência, de todos aqueles que estão ao nosso redor, procurando sempre nos melhorar, nos permitir não só a consertar esse erro, mas também buscar conhecimento e nos permitir, né, estar levando a outras pessoas aquilo que possa agregar na sua vida, né, na sua existência, podendo não ser só mais um, mas podendo fazer a diferença, tá bom? Não coisas ruins, sempre do lado bom, claro e prático, né, da vida, tá bom? Gente, então é isso. Eu espero que sirva, né, para alguém essa minha forma de estudo, né, essa dica, no caso, essa dica sirva para alguém, agregue, né, na vida de alguém. E por isso, mais uma vez, eu peço, por favor, para que se inscreva no canal, ative o sininho, deixem o seu like e compartilhe. Pode ser útil para alguém, no momento pode não estar sendo útil para você, mas pode servir para alguém que esteja precisando, tá bom? Então eu espero de coração podermos estar junto no próximo vídeo. Que Deus os abençoe, abençoe a todos os seus familiares, né? E fiquem com Deus e até mais. Tchau!